Boa tarde, meninas. Tudo bem com vocês? Olha, essa semana eu estava estudando, me dei uma tarefa de pegar alguns livros de uma turminha aqui da escola, um para analisar a qualidade e outra para ajudar a pensar em estratégias para motivar essa leitura em sala de aula, para que eles estejam sempre bem apoiados no suporte da leitura. E aí eu comecei a rascunhar algumas coisas para passar para essa professora e pensei em gravar e passar de forma geral algumas reflexões de coisas que vocês já sabem, mas que eu acho sempre importante a gente lembrar. Gente, pensar em motivar, né, para a leitura é um desafio enorme nos dias de hoje, porque isso aqui, as telas são um mundo muito mais chamativo e que tem, nossa, milhões de recursos a mais do que um livro cheio de escrita e tal, né? Então, é muito difícil, né? Um desafio muito grande que a gente tem. E pensando nesse desafio, eu, quando peguei os livros, eu me observei da seguinte forma. O primeiro livro já era de uma autora que eu adoro, da Heloísa Prieto. Então eu já queria ler porque eu tenho lembranças, boas lembranças dela. E nossa, já super me conquistou esse livro. O segundo livro, um livro de poemas. Então eu amo poemas. Achei super legal a proposta. E aí no terceiro já é um livro mais sobre a época medieval. E não é uma coisa que me conecta. E aí eu fiquei pensando na nossa difícil missão, que é ensinar diversos gêneros e inclusive coisa que a gente não gosta, né? Porque quando a gente vai pegar alguma coisa para ler, a gente só pega aquilo que a gente gosta de ler, não é? E na escola a gente é obrigado a ler um monte de coisa, inclusive que não é do nosso maior agrado. Então eu penso que o maior desafio de todos não é nem motivar a criança a gostar, é a gente gostar daquele livro, porque quando a gente gosta, a gente acaba passando esse gosto para a criança. Então, a primeira reflexão que eu queria trazer para vocês é: como é que está a sua prática de leitura? Você tem gostado de ler? Tem praticado isso em casa? Qual é o gênero? Qual é a literatura que você gosta e que te atrai? Porque assim, vai ser muito mais difícil se você não tiver essa prática, né? Partilhe isso com a criança. No dia da roda da leitura, sexta-feira, vocês podem pegar o livro que vocês estão lendo. Olha, esse daqui é o que eu tô lendo, fala sobre tal coisa. Senta todo mundo no pátio para ler o livro da caixa e pega o seu um pouquinho. E pode dividir. Olha, agora escolher o livro que você vai levar para casa nesse fim de semana. E agora nós vamos pegar o livro do bimestre, né? Quem já leu um pedaço, faça um encantamento primeiro sobre o que se trata, sobre os mistérios que tem esse livro. Leia o livro completo antes de começar a trabalhar com as crianças, porque você já vai saber ali os pontos chaves. Nossa, vocês não sabem o que aconteceu com esse personagem. Por exemplo, esse livro aqui me pegou porque é um caso que parece de injustiça. Então, apesar de eu não me ligar muito com esse gênero, né, dessa literatura mais medieval, eu achei assim que essa turma em especial vai ficar muito motivada a descobrir se o personagem está sendo injustiçado ou não. Então eu acho que a gente já começar falando para essa turma: olha, aqui pode ser que esse pato está passando por uma questão de injustiça. E aí, o que vocês acham? Criança ama opinar. Vamos descobrir o que cada um pensa sobre, se vocês acham que é justiça ou não? Porque quando a gente sabe o teor do livro e a gente gostou daquilo, se vinculou com aquilo, a gente passa com muito mais propriedade, né? Eu tô lendo agora esse livro aqui, ó, Uma Civilização Centrada na Criança. E aí, o que eu posso dizer para vocês? Até a página que eu tô, por enquanto, é um livro para mães.
e um livro forte para você ler no momento que você esteja bem emocionalmente, porque se você não estiver bem, talvez te derrube. E depois vai chegar a parte da escola, né? Então é uma análise bem emocional, de um tipo de psicologia assim, que traz muitas questões heurísticas também, que eu gosto muito particularmente, que não é só sobre dados, que não é o que só as pessoas chamam de ciência exata, né? Então é um tipo de literatura que eu gosto bastante, que eu consumo bastante, que tem essa reflexão humana e traz a criança no centro desse mundo. Como seria o nosso mundo se em tudo a primeira reflexão que a gente tivesse fosse a criança? E é uma dica para quem é mãe, e depois eu falo se também é uma dica para quem é professora. E eu penso que a gente precisa olhar esses livros a partir da perspectiva da criança. Se a gente leva esse livro, olha, esse é o livro que nós vamos ler esse mês e ponto, né? Uma coisa que eu observei é que a gente escolhe a ordem dos livros. Por que não as crianças escolherem e votarem? Qual vocês querem ler esse bimestre? Vamos decidir e por quê? E essa leitura pode ser muito feita em sala também, né? Pode passar para os maiores, terceiro, quarto, quinto ano. Olha, vocês vão ler em casa o primeiro capítulo, até a página tal. E aí, no dia que a gente vai conversar sobre, e nós vamos fazer uma análise sobre a página tal. Até, gente, uma análise de texto bem escrito. Quem quiser, eu deixo o vídeo do Profa sobre análise de texto bem escrito, que é ótimo para aprender pontuação, parágrafo, ortografia, espaçamento entre palavras. Então, vocês podem usar também o livro, além do recurso para a literatura, para o incentivo da leitura, também vinculando com as disciplinas de vocês, com a disciplina de língua portuguesa. Não mandem um dia e não façam uma coisa, por favor. A hora que acabar a apostila, a gente vai falar de leitura. Nossa, esse não é o lugar da literatura. O lugar da literatura é um lugar de destaque. Então, o bimestre já está no meio, né? Nós já estamos indo para o fim de maio. Esses livros já tem que estar embaixo da carteira todos os dias para consumo, né? Ele tem que estar em cima da mesa do professor. Terminou? Pode ler um pouquinho do livro tal que a gente está lendo esse bimestre. Me conta aqui o que aconteceu. Me fala, nossa, você viu, faz uma fofoca do livro. Você já leu tal coisa? Você já chegou naquela parte que fala isso, aquilo, né? Faz uma fofoquinha boa desse livro para incentivar. E que ele tenha na sua sala de aula um lugar de brilho. Olha, começamos o bimestre, a gente já começa com a literatura, que é carro-chefe, né, do nosso sistema de ensino, não FTD, mas do nosso sistema de ensino no dominó, porque formar leitores é uma bandeira nossa. E se esse livro ficar para o final do bimestre, para ser lido só para fazer a atividade que vem, que aliás é muito boa essa atividade que vem, eu achei excelente essa atividade, ela traz produção, reflexão, puxa a parte da leitura, já puxa a parte da gramática. É muito bom esse encarte que vem. Não deixem de fazer e não mandem para casa. Isso aqui é para ser feito em sala, porque muito conteúdo que está aqui não está na apostila. Então não é para fazer isso aqui em casa, tá? Isso aqui é coisa que a gente trabalha com as crianças em sala de aula. Depois que trabalhou, pode reforçar algum outro exercício parecido em casa, mas não exatamente assim. Além desse vídeo, eu vou deixar uma série de links da Nova Escola e tal, que fazem a análise de texto bem escrito, que fazem a reescrita de uma parte do texto. Então, fiquei pensando nesse livro aqui, é muito legal esse livro da Heloísa Prieto. Ela reuniu vários textos de diversos autores do mundo inteiro que falam sobre os pássaros. Eu quis levar para o meu marido, porque ele é apaixonado por pássaros. Então, cada texto tem um gênero diferente. A gente já pode trabalhar. Que gênero é esse que foi esse primeiro texto? Depois vem outro gênero. O que você acha? E fora a parte de sentimento. Esse aqui é lindíssimo sobre a fênix. Gente, a fênix é um símbolo incrível, né? Que vários de nós somos apaixonados. E esse é uma fábula japonesa, acho? Greco-romana. Então, muito interessante, tem do pica-pau. E as ilustrações são incríveis. As crianças de hoje
estão gostando muito de desenhar, a gente pode fazer um trabalho de desenho dos pássaros que eles mais gostaram a partir do livro. Eu sei que a apostila já é cheia e que não dá tempo de vocês fazerem uma sequência didática a partir do livro. Dá tempo de, uma vez por semana, no dia da roda de leitura, fazer esse encantamento, deixar ele sempre exposto em cima da sua mesa. Puxou, tá falando de alguma coisa na língua portuguesa? Vamos olhar se tem isso aqui no livro? Vamos ver se tem uma palavra escrita dessa forma? Quem encontra 5 substantivos na página 20 do livro? Já deixa ele ali para ser um material que vai sempre vinculando com o conteúdo que você está trabalhando em sala de aula. E com muita paixão. Gente, eu gosto muito do entendimento, né, que falam que a leitura é um hábito. Hábito é fazer cocô, comer, coisas que a gente faz todos os dias sem nem pensar, né? A leitura não é um hábito, ela é uma necessidade. As crianças precisam sentir que esse livro é necessário na vida delas de alguma forma. Por que é tão lindo falar de pássaros? Quantas formas a gente tem para falar de pássaros? Por que é tão lindo fazer poemas? Como a vida é mais bonita quando a gente coloca em versos, não é? Então, apaixonem-se pelos livros da turma de vocês. Passem essa paixão para os alunos de vocês. Democratizem, para de centralizar que vocês que têm que escolher a ordem. Democratiza, é lógico que vai ter o campeonato de poesia, né? E eu quero deixar esse livro lá para terceiro bimestre, agosto, setembro, porque eu vou trabalhar poemas. Falem isso, fala, olha, a gente vai decidir a ordem, mas eu tenho um voto que eu não abro mão, que esse aqui seja em agosto, setembro. Ai, mas eu já queria esse agora, professora. Olha que briga boa, que eles queiram um livro agora, né? Então, vamos escolher entre outros dois, que esse aqui vai ser agosto, setembro, porque eu vou usar eles para preparar vocês para o campeonato de poesia. Deixem claro o seu objetivo didático para daí vir a ferramenta. Porque quando a gente dá a ferramenta sem partilhar o objetivo, ela fica sem significado, né? E aí a gente vai formar pessoas como estão no mundo, que não leem direito, que não compreendem o que leem e que julgam a torto e direito achando nos achismos de vídeos pequeníssimos que viram nas redes sociais. Vamos formar leitores. Vamos formar leitores que amem cheirinho de livro novo. Vamos formar leitores que sejam encantados por esse material, que gostem muito. E olha, nós temos ótimos autores em mãos. Sabe que algumas pessoas me fizeram questionar, nossa, será que não tá bom? E aí eu fui olhar e falei, tá ótimo. São livros fantásticos. Alguns a gente vai se identificar mais e outros menos, porque isso faz parte do nosso gosto. É assim mesmo, nem bolo todo mundo gosta do mesmo bolo. E olha que bolo é uma delícia, né? Então, a gente tem de todos os sabores. Só que na escola, a gente é obrigado a comer todos os sabores. A gente não escolhe só o que a gente gosta. E vai ser muito melhor se você, professora, dentro dessa obrigação, mostrar para eles que pode não ser o seu preferido, mas ainda é delicioso. Vamos lá?